O mundo subaquático está cheio de segredos. Quanto mais fundo você vai, mais as câmeras dos cientistas e pesquisadores capturam imagens de criaturas fascinantes ou estruturas misteriosas. Você já viu, por exemplo, peixes com cabeças transparentes, um vulcão subaquático em erupção ou uma sereia? Isso é o que você vai descobrir no vídeo de hoje. Vamos começar! Uma equipe de mergulhadores filmou caranguejos Yeti, uma espécie de caranguejo com garras peludas. É isso mesmo, as garras dessas criaturas do mar profundo estão cobertas com numerosos filamentos semelhantes a cabelos. E não só isso, esses pelos também abrigam bactérias que desempenham um papel nutricional para esses caranguejos. Graças às suas garras peludas em movimento rítmico, os animais agitam na água, atraindo assim nutrientes para as bactérias que se desenvolvem em seus pelos. Finalmente, eles devoram essas bactérias, que eles adoram. Em alguns mares tropicais, existe uma espécie de peixe chamada apogon, na qual o macho age como pai e mãe. Se a fêmea põe uns ovos, o macho se encarrega do resto. De fato, durante alguns dias, ele incuba todos os seus pequenos ovos dentro da sua boca, garantindo regularmente a oxigenação deles até que eclodam. As estrelas do mar são criaturas lindas. Todos concordam, é sempre fascinante ver uma em uma praia, mas ver um em movimento é ainda mais incrível. Bem, aqui está uma bela estrela do mar. Veja como ela se move, que incrível! Agora aqui está um peixe que não se parece com nenhum outro. Como você pode ver, este peixe tem uma cabeça transparente que nos permite ver seus grandes olhos verdes salientes. Podemos até ver o que está acontecendo dentro dessa cabeça translúcida. Mas é claro, não sabemos o que esta criatura incomum deve ter pensado quando estas imagens foram capturadas nas profundezas do mar. Se há uma criatura marinha que ficou famosa na mídia social e espalhou pânico na internet há algum tempo, é este peixe com um rosto humano. Dê uma olhada e me diga o que você vê. Não são características humanas que podemos ver no rosto desse peixe? Talvez seja apenas uma ilusão, mas seja o que for, essa criatura deixou muitos de nós com a boca aberta. Algumas criaturas marinhas que vivem no oceano profundo são muitas vezes muito difíceis de serem observadas, mas em novembro de 2021, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos conseguiu capturar imagens de uma dessas espécies raras. É a lula de braços compridos, também conhecida como a lula-aranha por conta dos seus membros longos e finos. Veja como ela se move agilmente. Agora, observe a estranha reação desta raia. Você pode ver claramente que ela abre sua boca como se estivesse rindo, enquanto este homem está se divertindo fazendo cócegas. Mas, segundo os especialistas, não há nada de estranho ou malicioso nesta reação. O que você acha que tudo isso significa? Há uma criatura marinha incomum chamada o tunicato. O tunicato tem um cérebro e um sistema nervoso, mas como adulto, este cérebro desempenha uma função extraordinária para esta criatura. E ele é de fato uma criatura muito fascinante. Anfitretos pelágicos é uma espécie de polvo que vive nas áreas tropicais dos oceanos Pacífico e Índico. Ele tem um corpo transparente, mas aqueles que observarem de perto a criatura vão ficar maravilhados com seus olhos. Veja estas fotos deste animal que tem olhos em forma de tubo, que se parecem com lentes de microscópio ou telescópios e parecem escanear atentamente. É intimidante esse peixe. O tamboril, ou peixe pescador, é um peixe que vive na escuridão total, numa profundidade que pode exceder 1000 metros. Os cientistas sabem pouco sobre a espécie porque continua difícil de estudar, mas fizeram uma descoberta interessante sobre o peixe. Tá vendo aquela vara de luz presa na testa? Bom, por viver no escuro, o tamboril fez amizade com bactérias bioluminescentes que dominam seu caminho e permitem que ele atraia presas. Em troca, ele oferece hospitalidade em sua cabeça. Isso é o que chamamos de ter uma boa relação com o vizinho. Às vezes é raro observar algumas espécies marinhas enquanto estão comendo suas presas. Entretanto, conseguimos filmar um verme achatado enquanto ele comia. Observe como ele devora sua presa. O jeito que ele come sua comida mostra o quão esfomeado ele é. Agora você vai ver imagens dignas de uma cena de filme. E é claro que não é uma cena de filme de fato, mas algo real, que realmente aconteceu há alguns anos, e o protagonista é o libertador francês Guillaume Neri, que foi para as Bahamas, para o famoso Buraco Azul do Reitor, onde ele não hesitou em dar um grande mergulho a profundidades incríveis. Cuidado! Você pode ter a impressão de que ele está sem fôlego, mas a cena é simplesmente de tirar o fôlego.
Você vê essa coisa estranha descansando em cima desta poça d'água, e à primeira vista parece uma pedra ou um tronco, mas na verdade é um ser vivo. Isso mesmo, e só percebemos quando a pessoa mostra. Este animal de aparência incomum é um molusco conhecido como chitão gigante do Pacífico. Dê uma olhada na sua aparência. Você sabia que existem criaturas más que vivem no fundo do oceano, como esta, por exemplo? Não se preocupe, não é nenhum demônio. No caso, é apenas no seu nome mesmo. O seu nome é escorpião-diabo, por conta da sua forma e cor, é claro. Aqui está um espécime bem interessante de se ver nas profundezas do mar. Na África, ao largo da costa da Angola, uma câmera subaquática filmou uma estranha criatura que confundiu aqueles que a viram. Não só nunca tinham visto tal criatura antes, mas a forma deste animal aquático era fora do comum, com todos aqueles membros finos e entrelaçados como espaguete. De fato, este animal recebeu o nome de monstro do espaguete voador, em referência à sua forma. Você já deve ter ouvido falar da anomalia do Mar Báltico, certo? Se por outro lado você não sabe nada disso, então deve saber que essa anomalia se refere a um objeto misterioso encontrado no fundo do Mar Báltico em 2011 e deu origem a muita especulação. Alguns até acreditavam que era uma anomalia de origem extraterrestre. Até recentemente, de fato, os cientistas finalmente descobriram a sua verdadeira natureza. Após analisar uma amostra, estes especialistas descobriram que se tratava nada mais, nada menos do que um depósito glacial. Essa é uma notícia muito decepcionante para aqueles que pensavam ter encontrado provas de uma presença extraterrestre. Se há uma espécie de tubarão que não é muito conhecida, é o tubarão de couro, pois ele vive em águas muito profundas, e além do seu nariz longo, muitas vezes era difícil imaginar como poderia ser sua mandíbula, até o dia em que uma câmera filmou o animal sem seu conhecimento. Foi o que aconteceu. Ao tentar evitar a câmera, o animal mordeu instintivamente o braço do mergulhador, que estava lá, e esse tubarão revelou sua gigantesca mandíbula a todos. Isso é o que nos dá arrepios. Agora, aqui está um vídeo raro de um peixe que foi filmado em algum lugar das profundezas. Com seus olhos grandes e salientes que parecem surpresos e seu corpo que parece emitir luz, o peixe é realmente incrível, não é? O universo do abismo nunca deixa de nos fascinar. Sabe, até o oceano tem seus necrófagos. A prova está neste vídeo tirado por uma equipe de mergulhadores, que mostra dezenas de criaturas marinhas sobre uma carcaça. De fato, estes animais estão sobre a carcaça de uma baleia e, pelo visto, eles parecem estar se divertindo. Você conhece os respiradouros hidrotermais? São estruturas em forma de montanha no abismo. Impressionante. Agora, os especialistas descobriram um respiradouro hidrotérmico gigante com mais de 10 metros de altura perto das Ilhas Galápagos, o que é ainda mais impressionante. Você sabe como são as tartarugas marinhas quando morrem? Dê uma olhada. Essas imagens foram tiradas no fundo de uma caverna oceânica na ilha de Sipadan, na Malásia. Este lugar é até mesmo considerado o único cemitério conhecido de tartarugas marinhas no mundo. Um dia, um mergulhador estava explorando tranquilamente o fundo do oceano, quando de repente ele se deparou com estes dois esqueletos. Mas o que esses dois esqueletos poderiam estar fazendo sentados calmamente em cadeiras no fundo da água? Deve ser uma boa piada. Alguém deve ter colocado os esqueletos nas cadeiras para assustar os mergulhadores. O que você acha? Cerca de 10 anos atrás, uma câmera subaquática capturou imagens de uma criatura misteriosa que ninguém podia identificar com certeza por conta da sua estranha aparência. Embora tenha sido eventualmente identificada como uma espécie de medusa raramente vista, ainda não está totalmente claro o que foi visto naquele dia no mar profundo. Você sabe qual é o animal mais longo já descoberto? Não se trata da baleia azul, nem é uma espécie antiga. É um animal gelatinoso chamado sifonóforo. Graças a um vídeo subaquático, conseguimos fotografar esse animal e ver como ele é. É muito longo, não é? O comprimento do espécime que foi descoberto foi dito tendo 46 metros. Os cientistas que exploram as profundezas do mar podem fazer descobertas surpreendentes. Às vezes, eles podem encontrar espécimes gigantescos, como esta esponja marinha, por exemplo. Dê uma olhada nessas fotos. Esta esponja marinha, que não se parece com nenhuma outra, causou a surpresa desses cientistas. Admita, você nunca viu uma esponja marinha tão grande antes, né? Nas profundezas dos oceanos não há apenas peixes e outras criaturas aquáticas, mas também vulcões. Pode parecer difícil de acreditar, mas essas montanhas submarinas podem entrar em erupção como os vulcões em terra. De fato, uma câmera submarina conseguiu capturar o momento em que uma erupção vulcânica estava ocorrendo nas profundezas do oceano. Confira estas impressionantes imagens. É um verdadeiro espetáculo subaquático para se contemplar. Muitos locais marítimos e oceânicos são objetos de muita especulação
e rumores sobre a presença de extraterrestres. Até mesmo a existência de bases submarinas extraterrestres pode ser suspeita em certos lugares do planeta. Aqui está um exemplo de supostas provas em fotos que poderiam confirmar esta teoria. Bob Esponja e seu amigo Patrick Estrela parecem familiares, não é? Mas você sabia que eles também existem na realidade, não é? Dê uma olhada nessa imagem. O mergulhador que tirou essas fotos lado a lado ficou tão surpreso quanto você e não hesitou em filmar esta cena em comum. Entretanto, não sabemos se essas criaturas reais são amigas como no filme. Veja este longo tubo de plástico. Você pode se perguntar o que trouxe ele ao fundo do oceano, mas essa coisa não é um objeto, é um animal. Você ouviu bem, é uma espécie conhecida como pirossome. Essa é outra criatura que surpreendeu os exploradores do mar profundo. E terminamos com este vídeo gravado em algum local marítimo. Veja até o fim, uma sereia. Isso é totalmente inacreditável. É verdade que só vemos esses tipos de cenas nos filmes, mas as imagens que foram capturadas são reais. Será que as sereias existem mesmo? Agora conte pra gente nos comentários qual dessas coisas mais te surpreenderam. Se gostou do vídeo, não se esqueça de nos dar um like e se inscrever no canal.